Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, o 25º domingo do tempo comum, dia 20 de setembro. Neste 25º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos convoca a rever nossas atitudes em relação a Deus e ao próximo e perceber se estamos respondendo ou não aos apelos que Deus faz para nós. Ele nos chama a qualquer hora, em qualquer momento da nossa vida e nos trata de acordo com a sua justiça. Faz-nos refletir também sobre a comunidade eclesial na qual somos convidados a servir. Nesta vinha do Senhor, que é a comunidade ou a sociedade, que tipo de pagamento nós recebemos por nossos trabalhos em prol da vida? Quanto recebemos e como recebemos? As leituras de hoje nos dão as respostas, porém alertam-nos de que os nossos procedimentos, nossa maneira de pensar e de ver o mundo não é a mesma de Deus. Deus age diferente de nós. Seu conceito de justiça não é o mesmo que temos. É isso que lembra Isaías na primeira leitura. Para entender a lógica de Deus, duas coisas são fundamentais: conversão e ver as coisas com o olhar divino. A primeira leitura começa falando de conversão ao dizer que devemos buscar o Senhor enquanto pode ser achado e que devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. Temos que aproveitar os momentos que Ele passa nas praças de nossas vidas e nos chama para a sua vinha. Se aproveitarmos essas oportunidades, conseguiremos transformar a nossa vida, pois a recompensa, o pagamento é justo e generoso, não importando a hora em que somos chamados. Mas é importante perceber que seu agir é distinto do nosso. O jeito de Deus ser e agir, diz Isaías, é muito diferente de como nós o imaginamos. Deus não pensa como nós e não julga como nós. A justiça humana é muito injusta perto da justiça divina. A justiça divina prima pelos que mais necessitam, sem menosprezar os outros. Trata a todos com igualdade e não leva em conta a quantidade de coisas que se faz, mas a qualidade e a necessidade de quem as faz. Por isso Isaías afirma, ao se referir ao jeito de ser do Senhor: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. O caminho de Deus, isto é, seu procedimento, está acima dos nossos caminhos, pensamentos e procedimentos. Por isso, às vezes, fica difícil de entender a parábola de hoje, que mostra um patrão que paga igual o trabalhador que trabalhou o dia inteiro, suportando o cansaço e o calor, e o trabalhador que trabalhou apenas 1 hora. Ao olhar humano, parece uma tremenda injustiça, porém, não é bem assim. Ele havia combinado com os primeiros 1 moeda de prata por dia. Esse valor era um valor justo, superior ao que se pagava para os trabalhadores na época. Era algo suficiente. Mas ele agiu com bondade e quis dar a mesma coisa para o outro que trabalhou apenas 1 hora. Todos estavam desempregados, todos necessitavam. Perante a justiça humana, que não enxerga o ser humano e as suas necessidades, mas que age de acordo com uma lógica matemática, o que trabalhou menos iria receber muito menos. Deus surpreende a todos, pagando a todos igualmente. Os trabalhadores de última hora devem ter ficado radiantes e agradecidos por tamanha generosidade do patrão. Porém, os primeiros, movidos pela inveja, sentiram que foram injustiçados. Essa parábola, no contexto das comunidades de Mateus, é uma forte crítica aos que se achavam melhores que os outros e com mais direitos só por serem da raça do povo eleito. Nessa ótica, os cristãos vindos do paganismo, os pecadores convertidos, não mereciam receber o mesmo tratamento que era dado aos que eram de origem judaica. Mas Jesus tratava a todos igualmente, independentemente de quem fosse e do tempo que estava junto dele.
o que provocava o descontentamento daqueles que não tinham entendido a misericórdia e a compaixão com que Jesus agia. Esta parábola serve também para nós, para entendermos nossa vida de comunidade, nossas relações fraternas e outras nem tão fraternas assim, as relações que acontecem dentro de nossas igrejas. Às vezes é comum que aquele que está há mais tempo se ache dono e com mais direitos do que aquele que está chegando ou que está há menos tempo na comunidade. Essa maneira de agir faz com que se formem panelinhas na igreja. Ninguém consegue entrar em determinados grupos, movimentos e pastorais. Além disso, gera conflitos e contendas e a comunidade empobrece com isso. Quando entendemos o que Jesus quer dizer com essa parábola, em que o patrão paga igualmente a todos, começando pelos últimos, entendemos que devemos acolher e dar prioridade aos que estão chegando à comunidade. Os demais já estão firmes e seguros, mas os novos precisam de mais atenção para poder perseverar. Quando agimos assim, nossa comunidade cresce conforme os ensinamentos e procedimentos divinos. Mas para que isso ocorra, é preciso conversão. Conversão, como pede a primeira leitura vista acima e a segunda da carta de São Paulo aos Filipenses. Nessa segunda leitura, Paulo fala de si como alguém que chegou à comunidade cristã depois de muitos outros e que foi recebido por Cristo com um amor extremo, o que lhe fez converter-se e mudar radicalmente de vida. No texto de hoje, ele fala de sua vontade de ir depressa para junto dele, mas sabe que precisa continuar ainda na comunidade porque a comunidade precisa dele. E enquanto ele estiver neste mundo, fará de tudo para se dedicar integralmente ao próximo, assumindo as suas dores como Cristo assumiu as suas fraquezas e as fraquezas da humanidade. Paulo mostra-nos assim que a meta da nossa vida deve ser Cristo, que devemos fazer tudo por Ele e para Ele. E isso só será possível fazendo algo para os nossos irmãos, principalmente para os que mais necessitam. Que a liturgia de hoje nos abra o coração e nos faça perceber que Deus passa constantemente na nossa vida e nos chama para a sua vinha. Na vida de uns, ele passa bem cedo, quando ainda se é criança, na madrugada da vida. Na vida de outros, ele passa na adolescência, na juventude, às 9 horas da manhã. Na de outros, talvez ele passe na idade adulta, quando já se está estabilizado, meio-dia ou às 3 da tarde. Já há os que recebem a sua visita, o seu chamado, no ocaso da vida, quando já se está com uma idade avançada, às 5 da tarde. Porém, independentemente da idade, ou seja, da hora, ele trata a todos com igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus. Os que mais necessitam dele, os últimos, os mais marginalizados, terão prioridade no atendimento e receberão o mesmo que recebem os que foram chamados bem cedo. É o amor de Deus na nossa vida. Somente vai percebê-lo e agradecê-lo quem foi chamado na última hora e quem se converteu verdadeiramente. Que nosso coração se converta para entendermos e agirmos conforme o agir divino e que o sintamos perto de nós nas nossas invocações, como reza o Salmo de hoje. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.